Olá, queridos, tudo bem? Gostaria hoje de compartilhar com você uma palavra que é muito conhecida por nós, mas que muitas vezes no dia a dia começamos a ter uma certa dificuldade de vivenciar. E é uma orientação muito importante que Cristo nos traz, está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde Jesus nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e no contexto ele fala sobre as nossas necessidades, nos serão acrescentadas. A prioridade da nossa vida precisa ser estabelecida de uma forma correta, de acordo com aquilo que Cristo Jesus nos ensina. Se somos discípulos de Cristo Jesus, os ensinamentos de Cristo, eles são ensinamentos importantes, os quais nós precisamos aplicar em nossa vida. E Jesus nos ensina que devemos buscar prioritariamente conhecer ou viver, buscar o reino de Deus, ou seja, viver debaixo do governo, da vontade de Deus, e também estabelecer a nossa vida na justiça. Justiça essa a qual nós conseguimos entender de uma forma simplificada, que é viver amando a Deus em primeiro lugar na nossa vida, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. É interessante que no dia a dia nós somos levados a nos distrair com a nossa vida. E muitas vezes nós não nos perguntamos qual a vontade de Deus diante dos momentos nos quais nos deparamos. Precisamos saber a vontade de Deus em todos os momentos. Quando nós muitas vezes nos irritamos diante de uma situação a qual nós somos provocados, qual a vontade de Deus naquele momento para a nossa vida? Qual a vontade de Deus no que diz respeito às nossas reações? Qual a vontade de Deus no sentido de nós, quem sabe, podermos naqueles momentos nos perguntar o que Deus deseja nos ensinar, qual a oportunidade que estamos tendo de aprender diante dos momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos caminhar de uma forma mais focada, sabendo que a prioridade em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é conhecer qual a vontade de Deus, nos submeter ao governo de Deus sobre a nossa vida. Porque é muito fácil nos submeter ao governo de Deus na nossa vida quando estamos em momentos tranquilos, favoráveis. Mas e quando os ventos contrários sopram sobre a nossa vida? Será que nós pensamos em conhecer qual a vontade de Deus das nossas ações e reações nesses momentos de adversidade na nossa vida? Será que nós conseguimos nos manter amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo quando estamos em momentos que nos trazem irritação, momentos que muitas vezes nos levam a sair do sério? Eu falo que sempre é muito fácil nós programarmos as nossas ações, mas quando vem à tona as nossas reações, será que nesse momento nós nos desconectamos de Deus e reagimos pela nossa carne? A palavra do Senhor, mais uma vez, chega na nossa direção. Jesus deseja nos ensinar: não abra mão da prioridade. Busque o reino de Deus. Busque conhecer ou ter o governo de Deus sobre a tua vida em toda e qualquer situação. Busque estabelecer a sua vida diante desse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando muitas vezes nós somos ofendidos pelo nosso próximo. Quando muitas vezes temos o desejo de colocar no altar do nosso coração outras coisas que não sejam Deus. Precisamos entender que a prioridade da nossa vida, ela deve estar sendo sempre um alvo, seja quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos dentro de uma congregação, mas principalmente no dia a dia, quando na verdade nós somos desafiados a nos distrair, a reagir como o mundo reage e a nos desconectar de caminhar nessa direção de conhecer ou de priorizar sempre o reino de Deus e a sua justiça. Que nesse dia possamos entender que a vida com Deus, ela não deve ser vivida apenas de momentos, mas é uma vida, é uma caminhada, é andando no Espírito a todo momento, a todo instante.
Que nós possamos então caminhar focados e certamente viveremos ou desfrutaremos da presença gloriosa do Senhor. E quanto às outras coisas, o próprio Senhor Jesus disse: as outras coisas, as necessidades da nossa vida, é o Senhor que estará acrescentando diante de nós. O nosso principal objetivo é buscar de uma forma prioritária o reino de Deus e a sua justiça. Não correr atrás das outras coisas, mas caminhar com fé, sabendo que o Senhor acrescentará na nossa vida aquilo que precisamos para suprir as nossas necessidades. Então que caminhemos assim. Um grande abraço, fique na paz de Cristo e não perca o foco. Busque o reino de Deus e a sua justiça como prioridade durante toda a sua caminhada. Um grande abraço, fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.